A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 11, revista Adolecer Mais. Nós estamos trabalhando aqui sobre a ética cristã e aprendendo assim a valorizar a ética bíblica, a ética cristã baseada na palavra de Deus. E hoje nós vamos para essa lição de número 11, que vai falar justamente isso, que Deus é absoluto. Nós temos uma ética, nós temos uma moral bíblica, porque também nós temos um Deus que a sua verdade é absoluta, né? Nós vamos ver um texto aqui, por demais interessante, está em Romanos, capítulo de número 1, verso 18 ao 25, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Então atente para essa expressão, suprimem a verdade. Por causa da impiedade dos homens, por causa da injustiça dos homens, eles retêm a verdade, eles ocultam a verdade, eles deixam a verdade de lado. Verso 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua eterna divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nele deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Atentar para a expressão também, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Verso 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens, semelhantes ao ser humano, corruptíveis, e às aves, e aos quadrúpedes, e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que interessante, verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Já na leitura do texto nós percebemos aqui que existe uma forma do homem conhecer a Deus, mesmo que ele não tivesse acesso à Bíblia, acesso a nenhuma escritura bíblica. A própria natureza testifica da essência e da sabedoria de Deus, da criação de Deus. O nosso Deus é conhecido até mesmo pela natureza que ele criou. Só que os homens preferiram lançar a verdade de Deus, esse conhecimento que Deus coloca no coração do homem a respeito de si mesmo. Os homens lançaram isso fora e foram atrás das suas próprias mentiras, né? Foram cavar poços para si mesmo, para se aprofundarem ainda mais na imundícia, porque eles não querem seguir a verdade da palavra de Deus. E hoje nós temos, além da natureza que testifica da pessoa de Deus, hoje nós também temos as escrituras. Mas os homens ainda assim continuam preferindo a mentira e rechaçando a verdade da palavra de Deus. Nós vamos aqui então definir na nossa introdução o que diz essa palavra é relativismo, né? Nós vamos trabalhar muito aí essa palavra relativismo hoje, inclusive para nós fazermos a dinâmica da lição, lá no final a gente vai falar um pouquinho da dinâmica e como que a gente vai trabalhar essa palavra relativismo. Mas a princípio aqui na introdução diz que esta palavra é segundo a filosofia relativista, não existe certo e errado. Tudo depende da subjetividade, isso é, da visão de mundo de cada um. Eu coloquei aí nessa imagem uma pessoa segurando aí uma lupa, e a partir dessa lupa, desse óculos aí, essa pessoa enxerga o mundo. Então, dependendo da visão que a pessoa está, dependendo da percepção da pessoa, dependendo da subjetividade, ou daquilo que a pessoa crê, ou daquilo que a pessoa conhece, ou ela quer acreditar, ela vai enxergar de uma forma.
e dependendo ela vai enxergar de outra forma. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse relativismo, porque ele trabalha na subjetividade humana e nós sabemos que os homens são falhos, são pecadores. Tópico de número 1, vai trazer aqui no início desse tópico a definição dessa expressão relativismo, né, sobre o certo, sobre o errado. E aí, para falar sobre isso, ele vai trazer aqui essa questão do infanticídio indígena. Eu até coloquei uma fotografia aí de um caso real em que o pai salvou um filho, mas não teve como salvar o outro, né? Então uma criança dele nasceu gêmea e uma criança, então, infelizmente morreu e ele conseguiu salvar só um. Porque entre os indígenas há uma cultura de que quando nasce um casal de gêmeos, no caso 2 crianças, uma delas tem que ser sacrificada, né? Ou então quando uma criança nasce com um defeito físico, seja na perna, seja no olho, seja em qualquer parte do corpo, quando essa criança nasce com uma deficiência, eles também sacrificam ela, enterram essa criança viva, porque eles entendem que ali foi uma maldição dos deuses deles, essa criança ter vindo. Então eles cometem esse sacrifício dessa criança, matam essa criança. Então até hoje a gente ainda está tentando lutar através das leis, tentando fazer de alguma forma alguma coisa que salve a vida dessas crianças. E muitos pais ali, muitas mães, mesmo seguindo a tradição, eles fazem isso com o coração muito partido, né? Porque nós percebemos que por causa da cultura deles, eles estão ferindo um princípio bíblico, que é o princípio da vida humana, né? Que a vida humana é importante, que Deus deu a vida e que somente Deus pode tirar a vida dos homens. Também a lição traz aí um exemplo, né, de que muitas vezes a gente quer relativizar as coisas dependendo da situação em que a gente está. Então ele colocou aí que uma pessoa vai a um supermercado e ali ela está com muita fome, ela está passando necessidades e ali ela tenta furtar algum item do supermercado, coloca ali debaixo numa roupa, coloca na bolsa e furta aquilo dali porque ela está com fome. E aí, dependendo do lugar onde ela está, do espaço onde ela vive, ela pode dizer que aquilo foi uma ação válida para matar a sua própria fome. Mas a verdade absoluta da palavra de Deus, no absolutismo do nosso Deus, Deus é absoluto, nós vamos ver que isso é errado independente da circunstância, né? Que furtar uma coisa que não é nossa, independente daquilo que você está passando, continua sendo crime, continua sendo pecado diante de Deus. E aí nós vamos para o tópico de número 2, e para entender aí o tópico de número 2, a gente vai trabalhar a história de José, né? Uma história que os adolescentes conhecem muito, é importante a gente relembrar essa história para eles. E na história de José, José desde o início, ainda ali adolescente, por volta dos 17 anos, foi vendido como escravo, depois ele se tornou escravo na casa de Potifar, ele foi maltratado na casa de Potifar, ele foi injustiçado, foi preso, passou um bom tempo preso, foi injustiçado pelos companheiros ali de prisão que não se lembraram dele para libertá-lo. Muitos anos depois, 13 anos depois, é que José vai ser honrado por Faraó. Então, ou seja, nesse período em que ele foi preso pelos seus irmãos, foi escravo para o Egito, passou ali como um presidiário naquela prisão por causa da calúnia da mulher de Potifar. Então, nesse período de 13 anos, José sofreu muito para poder ali negar as verdades de Deus, né? Se acomodar ao ambiente. O ambiente estava levando ele, pressionando ele a ceder e a viver conforme ali as circunstâncias. Mas José entrou focado, permaneceu focado, mesmo com tantas dificuldades. Isso prova que, independente da circunstância que a gente esteja, é possível a gente vencer, independente da idade, é possível a gente vencer. Então, por isso que eu fiz questão de colocar aí essa imagem, retratando a pessoa de José. Vale a pena a gente ali contar um pouquinho da história de José para os adolescentes relembrarem, que eles entendam que esse moço José, ainda com 17 anos, começou a sofrer tudo isso. Ou seja, a idade não é desculpa para que a gente ceda às pressões, né? Independente da idade, independente da cultura que a gente está,
José era um hebreu que estava vivendo no Egito, agora preso. Então, é uma circunstância em que ele era novo de idade, ele estava preso numa cultura diferente. Então, ele tinha tudo para dizer assim, olha, agora, a partir de agora, eu vou viver a minha vida do meu jeito, vou tratar da minha forma. Não, José seguiu vivendo debaixo de uma promessa de Deus. Ele havia sonhado, Deus encheu o coração dele com um sonho profético e ele seguiu com esse sonho, com essa missão, mesmo a duras penas, né? E aí já caminhando para o tópico de número 3, que fala que a obediência é uma questão moral. E aí a lição também traz uma outra história. Eu gosto muito da lição quando ela traz o tema do tópico em forma de uma história, né? Porque é muito mais didático a gente falar daquela história e eles vão lembrar da história e vão lembrar da ação por detrás do tópico. E esse tópico de número 3 conta a história de um professor universitário que ele era muito perseguidor de cristãos e todo semestre ele perseguia os crentes. Todo semestre ele iniciava o semestre fazendo um desafio para os cristãos daquela sala. Diziam assim, ó, vocês creem em Deus? Aí as pessoas já ficavam acuadas. E aí ele começava a falar, e ele lançava um desafio. Se vocês me provarem que Deus existe, eu vou acreditar. Mas para que eu acredite que Deus existe, esse giz, e ele pegava um giz e dizia, se eu jogar esse giz e ele cair no chão e ele não se quebrar, eu acredito em Deus. Tem algum cristão que queira fazer esse desafio? E ali, como é uma coisa muito óbvia que vai quebrar aquele giz, se o giz cair no chão, então ele sempre ganhava. Os cristãos se acuavam, né? Se retraíam. E aí, numa determinada feita, um jovem cristão lá dentro orou a Deus, pediu a Deus, se consagrou a Deus e falou, Deus, na próxima vez que esse professor falar isso, eu quero que o Senhor me dê ousadia para poder retrucar ele. Quero que o Senhor me dê ousadia para ir contra o que ele está falando. Porque ele está indo contra a tua palavra, ele está defendendo a ideia de que o Senhor não existe. Eu sei que o Senhor existe, mas me dá forças para te defender. E foi quando aí iniciou o novo semestre, o professor lançou o desafio de novo, falou, se tem algum cristão aqui, eu gostaria que você me desafiasse, se Deus existe de fato. Quando ele estava falando, o aluno levantou a mão e disse, eu creio que Deus existe. Eu creio que se ele quiser, ele pode se manifestar a você, professor. Eu creio que Deus existe sim, e ele pode mostrar para nós que ele é o Senhor nesse lugar. Quando o aluno estava falando, o professor ia fazer o desafio, levantou o giz. Quando ele levantou o giz para fazer o desafio, o giz escorregou da sua mão, foi escorregando pela sua roupa, bateu ali no seu sapato, deslizou pelo seu sapato, rolou pelo chão de uma maneira que ele não quebrou. Então foi a primeira vez que aconteceu isso na vida dele. Alguém o desafiou, já começou por aí. E depois, assim que a pessoa desafiou, aquele giz misteriosamente caiu da sua mão sem ele perceber. Só que não caiu para cair no chão de uma forma direta, né? Foi cair no chão, rolando por ele, rolando, até que o giz chegou intacto no chão. E a história aqui que a revista nos conta, que o professor ficou ali abismado, saiu correndo ali para fora da sala, porque ele havia sido envergonhado, né? Assim no sentido, por aquele aluno que o desafiou e o giz não quebrou, então ele teve ali que rever os seus conceitos a respeito da pessoa de Deus. Então que a gente possa entender que aonde a gente estiver, a gente precisa perseverar nas verdades da palavra de Deus e não ceder às pressões que o mundo fará contra nós, né? Já aí na conclusão, eu fiz um resumão aí dessa conclusão que diz: o cristão deve se manter firme nas verdades absolutas do Senhor e de sua palavra. Então Deus tem a verdade que é a sua palavra, o nosso Deus é absoluto, a palavra de Deus é absoluta, e que nós possamos defender essas verdades, como José, a duras penas, como este aluno, às vezes à custa de ser ridicularizado, mas que nós possamos ir para frente, estimular aí os nossos adolescentes a, mesmo numa sociedade que muitas das vezes vai contra os princípios da palavra de Deus,
mas nós vamos nos manter firme com a palavra do Senhor. E aqui no Preparando a Lição de hoje, eu quero trazer aqui a mesma recomendação que a revista traz. A revista traz para a gente fazer ali, colocar no quadro a palavra relativismo, pedir para os nossos adolescentes dizerem o que eles entendem dessa palavra, o que seria a palavra relativo para você, e abre um espaço para eles participarem, e aí, a partir daquele bate-papo, você, como professor, vai explicar o que significa essa filosofia relativista, tá? Então, usar depois aí os tópicos 1, 2 e 3 e as histórias que há para ilustrar isso, né? Como que a gente pode vencer, assim como José venceu, assim como esse jovem venceu ali na universidade, e assim, através desses exemplos, a gente fincar aí o que significaria essa palavra relativismo, e aí contrapor ao absoluto da palavra de Deus, que Deus é o nosso Deus, é um Deus absoluto e ele é uma verdade imutável. Os homens podem até buscar as suas próprias verdades, mas Deus é imutável. Só existe uma verdade, a verdade é Jesus de Nazaré. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos permanecer em Cristo, ainda que o mundo venha contra, nós vamos servir ao nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Estamos chegando já ao final aqui dessa lição. Nós deixamos aqui só um resumão mesmo para você, a partir desse resumo, estudar essa lição, se aprofundar nessa lição, pegar aqui essa dica inicial da revista, achei ela muito propícia, levar para a turma a definição da palavra relativismo, mas antes de você lançar essa expressão, que você tenta garimpar deles o que eles entendem por relativismo, se eles têm alguma ideia de alguma ilustração que dê para exemplificar a palavra relativismo, porque aí quando a gente lançar os exemplos que a revista trouxe, vai ficar mais fácil para eles decorarem aí e entenderem essa palavra relativismo e nunca mais se esquecerão dela. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Fique todos com Deus. Amém.